meus amados, na graça e na paz de Jesus. Amém. Eu aprendi uma outra coisa na minha vida. Eu estou com o dedo meio duro, está machucado, não é que estou dedo duro não. Que nós precisamos aprender que quando nós não conseguimos pular o monte, nós temos que dar a volta nele. Não é? Vai demorar um pouco mais? Vai. Mas nós vamos chegar do outro lado. Porque nós temos hoje milhões e milhões de pessoas que são negativas. E as pessoas que creem no Senhor não podem ser negativas. Não é? Porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que eu não estou vendo, mas que eu creio. Amém? O nosso Deus, como diz o José aqui, ele mudou a vida de muitas pessoas, ele mudou muitos quadros, provando que ele é o Deus do impossível, o Deus do sobrenatural. E é uma coisa tão interessante quando nós falamos sobre essa questão, queridos, porque pensar que Deus ele é poderoso, ele é dono de tudo isso, e quando nós aplicamos a nossa fé para valer, ele muda um quadro por causa da nossa vida. É uma coisa interessante, não é? Eu tive algumas experiências na minha vida a esse respeito, né? Uma delas foi quando nós tínhamos a Rádio Adonai, né? A Rádio Adonai, na época, começaram a acontecer umas coisas que não estavam dentro da vontade do meu coração. Começaram a acontecer umas coisas de idolatria, porque nós éramos obrigados a abrir a rádio para todas as pessoas, porque ela era comunitária, e começou a acontecer umas coisas que não eram boas. E aconteceu também algumas divergências. E eu orei ao Senhor: Senhor, eu não estou contente com isso. Se isso não é teu, tira. Eu já tinha passado por uma situação dessa antes, não com rádio, com outras coisas. E a rádio foi interditada, nós estávamos com a documentação toda pronta, toda em Brasília, eu tenho até hoje a documentação guardada, protocolada, pronta. Mas aí liberaram, por causa da política, né, para a Igreja Católica Romana, uma rádio que não dava 4 quilômetros da nossa. Então liberaram primeiro lá, depois interditaram a nossa. E por causa dessa interdição, que nós estávamos com alvará precário, título precário, eu fui condenado pela Justiça Federal, condenado, e eu ia ser preso por causa disso daí, por causa da lei. Mas as pessoas chegaram e disseram: pastor, você vai preso, e agora como é que faz? Você não tem medo? Eu falei: não, eu tenho medo. Por que medo? Eu não tinha rádio minha, não preguei no meu nome, eu não fiz nada para mim. Por que eu vou ter medo, né? Eu vou ter medo do quê? Não é? O homem de quem eu falei todo esse tempo, ele pode mudar as coisas. E Deus mudou a lei por causa disso daí. E eu não fui preso. Isso foi uma experiência, uma das experiências da minha vida. E foi uma coisa tão interessante, né? Que até um advogado que cuidava dessa área para mim, naquela época a minha filha fazia direito, e eu também estava estudando um pouco de direito junto, e a coisa estava enrolada. Eu falei para o advogado: doutor, o senhor deixa eu fazer a minha defesa? O senhor só leva o que eu vou escrever, eu faço a minha defesa, e o senhor só apresenta a minha defesa, sem compromisso. Eu faço a defesa, o senhor apresenta ela para a Polícia Federal, para a Justiça Federal. Se é assim que você quer, tudo bem. Eu montei minha defesa, porque ele já tinha entrado com recurso para uma outra questão lá, e aí deu certo. Então, queridos, o que acontece? A Bíblia diz que Deus dá sabedoria àqueles que amam a sua palavra. E essa é uma questão que fortalece a nossa fé, uma questão que diz: olha, Deus, Ele pode mudar o quadro. A Bíblia diz que Ele é um Deus que tira de onde não tem.
né? Ele faz aquilo que é impossível. Eu estava hoje lendo um pouquinho de capítulo 6 de Daniel, né? Estudando um pouquinho do capítulo 6 de Daniel e pensando que gostoso, né? Daniel teve uma experiência tão tremenda com o Senhor, né? E vamos ver se esse teu Deus aí pode livrar você, né? E nós passamos por isso muitas vezes em nossa vida, sabe, queridos? Às vezes você diz, vamos ver se seu Deus livra você, né? Bom, ele pode livrar, mas se ele não livrar, e daí, né? Nós vamos ter outras experiências. Você não sabe o que Deus quer te usar, por quê e como. Então é importante que nós estejamos como nós, o cristão, não vive para si, vive para o Senhor. Então se a vida que eu vivo, eu não vivo mais a minha vida, vivo a vida do Senhor, e daí? Eu vou me preocupar com a minha vida, por quê? Mas nós nos preocupamos, não é verdade? E não nos dá lucro nenhum isso, não nos dá benefício, não traz benefício nenhum. Nós só ficamos apavorados, complicados e arrumamos um monte de problema, mas não arrumamos a solução, porque a solução está no Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando vós me buscardes de todo o vosso coração. Então essa questão, queridos, da fé, ela é importante, porque o Senhor, Ele não está condicionado a homem nenhum. Ele não está condicionado a homem nenhum, mas Ele se mobiliza com a nossa fé, com a nossa oração, com a nossa dedicação. Ele se alegra, né? O irmão leu aqui na questão lá falando de Israel, né? A promessa diz, porque ninguém conseguiu destruir Israel até hoje? Porque tem uma promessa. Se qualquer pessoa que tem qualquer crença, olhar somente para isso, já vai ver a grandeza do Senhor, porque todo o tempo o povo bombardeou, lutou contra Israel, mas não consegue vencer Israel, porque Israel é a menina dos olhos do Senhor, né? E a Bíblia diz que nós temos que bendizer Israel, porque isso traz bênção para a nossa vida, viu? Quando você escutar notícias sobre Israel, escute, né? Analise, mas não fale besteira, viu? Porque Israel é os olhos a menina dos olhos do Senhor. Amém? E é por causa deles que nós estamos aqui, viu? Então não fale besteira contra Israel, certo? Israel, para quem não está familiarizado, né? É o nome de Jacó, que era um trapaceiro que representa toda a humanidade, agora mudado de nome para Israel. Esse é o amor de Deus em nós. Esse é o amor do Senhor nas nossas vidas, né? É algo realmente fascinante. É por isso que nós, quando precisamos tomar um cuidado quando nós vamos falar, julgar uma pessoa que está fora do caminho do Senhor, que está vivendo uma vida errada, uma vida triste, uma vida de bandidagem, porque o Senhor quer salvar essa vida. Assim como o Senhor me salvou, o Senhor quer salvar a tua vida, salvar a vida de cada um de nós, de cada pessoa, de cada ser humano. Não importa a condição que tem, a questão é que precisa um momento ouvir. O Senhor tem falado com pessoas, comigo por exemplo, eu tenho certeza que o Senhor falou milhões de vezes antes de eu me converter, e me deu chances tremendas antes de eu me converter, e continua falando até hoje, né? Agora, o problema é que o ser humano, ele não escuta, ele não dá ouvido para as coisas do Senhor. A Bíblia diz, se você me ouvir, né, certamente viverás. Se não ouvir, inverte, morrerás. E a Bíblia diz, morrerá no seu pecado ainda, né? Mas nós vamos tratar desse assunto porque é libertação. Capítulo 8 de João, palavra bem conhecida, toda a palavra do Senhor deve ser bem conhecida, né? 8 de João, nós vamos frisar aí o versículo 34, tá? Versículo 34, bem pertinho do nosso tema, do nosso lema, do nosso tema tão especial, né? Que é o versículo 32, né? 32, conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. João 8,32 é o versículo da nossa, o rema das nossas vidas, do nosso ministério, né? Conhecereis a verdade. Jesus é a verdade. Pilatos disse assim: o que é a verdade, né? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é a verdade, né? Então, o que acontece aqui é o seguinte: no versículo 34 diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado, vão comigo, é escravo ou é servo. A minha Bíblia diz: é escravo do pecado. Todo, diga comigo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Eu gostaria, queridos, eu estudei um pouco essa palavra, tem uma palavra muito conhecida, mas estudei um pouco hoje, sempre eu gosto de estudar um pouquinho a Bíblia. Mas eu fiquei pensando o seguinte: meu Deus, né? Talvez um de nós assim, que nós... eu sou cristão, né? Eu não tenho pecado, né? Sabe, queridos? Nós cristãos somos escravos de muitas coisas. Nós cristãos somos escravos de muitas coisas por causa do pecado. Primeiro porque a Bíblia diz que todo homem que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, não há como viver aqui na terra e não ter pecado, né? O Davi pede perdão para o Senhor dos seus atos, dos seus pensamentos, dos seus desejos. Ele põe toda a sua vida, pede perdão para o Senhor de tudo, né? Daquilo que ele está vendo, daquilo que está tocando, daquilo que... Entendeu? Por quê? Porque eu vou repetir a mesma coisa que já falei várias vezes aqui, né? Os nossos 5 sentidos principais naturais, que são visão, audição, olfato e paladar, eles são um perigo para as nossas vidas, porque por aí entra o pecado, né? O pecado entra por aí. Todo pecado nosso entra por esses 5 sentidos principais naturais: visão, audição, olfato, visão, audição, olfato, tato, paladar, né? E são 5 principais. Tem outros, mas esses são os principais. E por aí, isso é porta de entrada de pecado, né? Por isso Jesus falou assim: olha, aquele que olhar para uma mulher desejando no seu coração o mal, ele já cometeu pecado com ela. Olha, eu, por exemplo, projeto uma coisa ruim, para fazer um mal para uma pessoa, ou eu projeto, ou mesmo penso assim, aquela pessoa, Deus vai dar o pago, porque às vezes na instituição fala assim: Deus vai cuidar dessa área, mas a gente está com a intenção mal que Deus faça um mal para ele ou para ela. E Deus não vai fazer o mal para ninguém. Eu já vi isso 1 milhão de vezes, né? A Bíblia diz que o Senhor é o nosso juiz, tudo bem, né? Mas não que Deus, a Bíblia diz que Deus é impossível que Deus pratique o mal, Ele é Deus. Aí um dia alguém perguntou: pastor, mas por que lá, em certo trecho da Bíblia, diz assim: e você vai plantar e vai colher somente para não morrer de fome, e eu farei que não sei o que, e aconteça. Ele disse: não é que essa tradução diz assim: olha, eu vou permitir o inimigo, por causa do pecado, quando a gente se torna escravo do pecado, ele vem e pede autorização para mexer na nossa vida. Quer um exemplo? Jó. Né? O diabo precisou pedir autorização para Deus para poder mexer na vida de Jó. Tá certo? E a mesma coisa acontece conosco. É por essa razão que a Bíblia diz assim, que o sol não se pode pôr sobre o nosso ressentimento. Nós passamos o dia inteiro tendo problema, e é por isso que é importante a gente orar. De tarde você entregar o seu dia, de tarde você vir no culto, você poder ouvir, ou você poder ler um texto da palavra de Deus, ou você poder entregar aquele dia tão trabalhoso, trabalhado para o Senhor, né? Porque você vai entregar. Jesus fazia isso. A Bíblia, quando diz que Jesus, ele se afastava um trecho lá para poder orar, o que você acha que Jesus ia fazer? Ele ia entregar aquele amontoado de coisa que ele tinha visto da humanidade, dos homens, a maldade do homem, a injustiça,
às vezes vamos dizer assim, a inocência. Ele ia entregar para o Pai tudo aquilo. Ele ia clamar sobre aqueles que eram desfavoráveis, ia clamar, né, ia clamar por aqueles que eram desfavorecidos, e ia reclamar ou entregar para o Pai aqueles que eram maus, porque ele estava vendo aquilo como homem. Amém? Agora, veja bem o que acontece quando nós olhamos para esse versículo. Todo aquele que comete pecado é, a minha Bíblia diz, escravo, servo escravo do pecado. Né? Então, se nós olhássemos assim, o que é o pecado? O que é o pecado? Né? Definir assim, Cida, o que é o pecado? Já falei um monte de vezes aqui. O que é o pecado? Pecado é errar o alvo. Errar o alvo. A definição correta de pecado é errar o alvo. Você vê que alguém, quando fala alguma coisa assim que não foi bom, e aí a mídia cai assim, nossa, fulano pecou não falar, porque ele errou o alvo. Nosso presidente só faz isso. Então, só erra o alvo. Erra o alvo. Não. Então, não, mas tudo bem. Os outros que acertaram o alvo não fizeram nada que prestou. Mas eles só erram. Eu continuo crendo que Deus está no controle. Amém. Entendeu? Isso pode ser até para confundir as questões, não tenho nenhum problema com isso daí, entendeu? Hoje mesmo eu recebi um negócio lá na rede social, e aí eu falei assim, bom, fulano, você acha que você é bom, por que você não se candidatou e deu sua cara a pau lá? Agora falar besteira você fala. Por que você não dá a sua cara a pau lá? Você não vai. Agora falar o que não deve, você vai. Eu, de vez em quando, eu dou minhas tacadas aí. Porque eu creio. E estão se levantando agora, queridos, nesta nação,